Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, o videocast semanal do formigaelétrica.com.br. No programa de hoje, a primeira obra de Junji Ito publicada no Brasil, Fragmentos de Horror. Bom, a gente está diante de não vou dizer assim um pequeno clássico, mas é uma boa amostra de um dos caras mais talentosos ainda não descobertos, ou pelo menos não totalmente descobertos pelo Brasil. Por que eu falo não descobertos? Porque a gente tem um puta mercado de mangá aqui, mas que aos poucos e felizmente vai se desenvolvendo para além dos mangás mainstream ou dos gêneros mais mainstream, seinen, shoujo e por aí vai. Porque isso aqui, cara, é um típico exemplo de um mangá autoral, o equivalente ao que seria, né, o amigo espectador está mais acostumado, dos quadrinhos autorais americanos ou europeus. E até por isso a gente está falando sobre ele, porque é um bagulho muito acima da média, né? Sim. E mais curioso ainda é que a gente está falando de uma coisa assim que as pessoas vão pegar, quem resolver se aventurar por essas páginas, quem já curte, já tem uma proximidade com o terror nipônico, através do cinema, que é bem mais popular do que o mangá de terror aqui, ele já vai ficar absolutamente estarrecido, né? E não vai ter ideia de que o Junji Ito ele já tem uma carreira pregressa muito rica, né? E ele mesmo admite que esse trabalho dele é um trabalho menor, né? Essa coletânea... Está no pós-fácil, inclusive, escrito, né, que ele já estava parado há cerca de 8 anos sem publicar nada de horror, e quando ele voltou, ele não se sentiu assim totalmente à vontade de escrever. Mas é aquela história, né, cara? Quando o cara domina o gênero, mesmo um trabalho menor, ainda é algo que se destaca na média. E outra, o cara vem de uma escola de horror que tem fundamentos extensos e tem inúmeras explorações por diversos tipos de gêneros, de subgêneros dentro do horror. Cara, quando você fala de terror japonês, né, é um negócio que já naturalmente deixa o cara meio perturbado, porque eles não têm as mesmas referências que o Ocidente, mas eles agregaram as referências do Ocidente no horror deles. Então, cara, é realmente aterrorizante, porque muitos leitores, por exemplo, têm dificuldade de imergir em um gênero como o terror nos quadrinhos. Porque é diferente, a maneira como você interage com a mídia, por exemplo, do cinema, você tem ali o medo mais gráfico, aquela coisa da projeção do medo, do susto, inclusive. Um recurso como o jumpscare, que é um negócio que eu abomino nos filmes de terror, mas enfim, que é um recurso eficiente para o público médio, é inaplicável aqui. Sim. E você poder fazer um terror que realmente te perturba em quadrinhos é muito difícil. E quando você tem um cara que consegue, e como você disse, numa carreira extensa explorando esse gênero, porque o cara domina mesmo. Né? Sim. Falando desse recurso do jumpscare, é interessante porque quando eu escrevi a resenha do Fragmentos do Horror, eu falei que uma das coisas que chamava a atenção era justamente o ritmo que ele imprimia nessas histórias, que são histórias curtas, afinal de contas essa edição ela traz 8 pequenas histórias que você vai ler assim num estalar de dedos, quando você já tiver se dado conta, a edição já terá acabado, né? E ainda assim, mesmo na história talvez a mais fraca, né, que é o do começo, o futon, ela tem algo que me chama muita atenção, porque a forma como ele distribui as páginas, ele cria uma espécie de émulo do jumpscare do cinema dentro das páginas dele, porque ele deixa justamente a página que você vai virar, ou melhor, a surpresa, né, o estouro daquela loucura, daquela psicodelia aterrorizante, ele deixa para você vislumbrar quando você, pum, vira a página, né? Aí você tem uma página dupla com vários monstros. Cheia de detalhes, aquela coisa macabra que lembra muito aquelas construções de quadrinhos alternativos de terror mesmo, mas naquela era pós Comics Code Authority, né? Quando os caras estavam explorando o terror sem
terror para chocar mesmo, né? Porque, inclusive, eu falei do Comics Code Authority, da era dos quadrinhos pré-autorais, né, que ainda não existia isso. O próprio Junji Ito, ele é vastamente influenciado pela escola de mangás, pelo início da escola de mangás autorais, que ela era pós Segunda Guerra Mundial, quando os caras inspirados pelos quadrinhos alternativos e underground americanos começam a trabalhar mangás além dos gêneros comerciais. Assim, além do Umezu, ele também cita como referências o trabalho do Hideshi Ino, que é um dos caras que trabalhou para a revista Garou, que eu fiz um vídeo inteiro sobre a importância dessa antologia de mangá alternativo, que se o amigo espectador quiser conferir, você pode clicar aqui no link do card ou então no link na descrição, que ajudou a construir o gênero do horror para além das referências prévias, porque na Garou foi quando os autores de mangás, quando os mangakas começaram a explorar aqueles gêneros autobiográficos, mas misturados com cenas surreais. E a partir disso, esse mangá adulto, que a expressão é Gekiga, os caras começaram a construir gêneros cada vez mais explícitos e macabros de horror, inclusive o chamado Eroguro, que é uma tremenda influência para o Junji Ito. Por quê? O que é o Eroguro? Eroguro é uma espécie de contração em japonês para erótico grotesco. E cara, o que a gente tem aqui? Um monte de erotismo, sim, bem dosado, muito do grotesco, explorando um monte de um monte de vilãs femininas que torturam os homens, que são representações, manifestações, talvez aqui eu estou no plano da especulação, mas do próprio subconsciente do autor, tanto nas suas referências de horror, mas também da figura do homem japonês quando confrontado com uma figura de poder feminina, né? Então você tem aí um monte de referências que ele aplica muito bem, mas consegue fazer um trabalho que é diferente dessas referências que ele buscou do mangá alternativo e autoral dos anos 60 e 70. E até falando dessas referências, né, uma assumida que vai chamar a atenção de muita gente aí que, sei lá, não ouviu falar do cara, não conhece esse quadrinho, Lovecraft, né? Que tem essa talvez seja a mais evidente, né? Talvez ele não precisasse nem falar. Inclusive, sim, o amigo espectador pode ver aqui na capa, né, essa coisa dos olhos brotando, é Lovecraft puro, né? O lance do Munch aqui também, né, que é aquele lance do... a capa ela já dá a exata ideia daquilo que você encontra no miolo da edição. Mas o bacana, assim, é que além do Lovecraft, tá, além daquele negócio, sabe, daquele ar de loucura que talvez seja verdade, talvez não seja, talvez o louco seja alguém que enxergue algo que nós não conseguimos enxergar e por isso ele vive aterrorizado, e vez por outra ele consegue contaminar as pessoas ao seu redor com a sua loucura. Mas a gente também encontra certos toques ali que o leitor ocidental vai conseguir relacionar de uma forma ou de outra com a estranheza de um Cronenberg ou de um David Lynch. Você fez uma comparação muito apropriada no início do programa, que você falou das referências cinematográficas do terror japonês, e sim, esse seu argumento se aplica, porque além de todas essas referências que a gente deu, o Ito ele é um mangaka, um quadrinista moderno, porque além de todas as influências da mídia do quadrinho, você vê que ele tem diversos ângulos, diversas projeções em algumas histórias que são cinematográficas. De novo, você usou bem o argumento da virada de página, que vem com aquela splash page explosiva, aquela coisa macabra, você mergulha nesse... que até justifica também o que você falou da influência Lovecraftiana, que é como se fosse um mergulho na loucura daquele momento que ele oferece pra gente. Então, eu entendi que você usou o Lynch por conta do aspecto onírico que às vezes ele pincela durante as histórias, mas o Cronenberg é completamente aplicável, cara, porque é o que eu mencionei da parte do Guro, do Eroguro. É grotesco, é uma coisa assim... E é erótico. E é erótico.
E é exatamente por isso que é extremamente perturbador. Então, agora vamos lembrar, vamos utilizar um pouquinho assim, passar um pouquinho, esbarrar nas questões de ciência, para a gente falar um pouco da percepção que o trabalho do Junji Ito causa, né? Porque eu costumo dizer que, é claro, o contexto ele importa muito, a gente tem que entender que o inconsciente do outro lado do globo é diferente do nosso aqui. Mas tem certas coisas que são inerentes a qualquer ser humano. Então, por que eu fiz essa relação com ciência? Porque quando você procura saber de truques mnemônicos para você, sei lá, memorizar certas coisas que são muito grandes, tá? Uma pessoa normal não conseguiria memorizar, qual é o truque? É você pensar em coisas grotescas, em coisas fora do comum, né? Isso é para qualquer ser humano na face da Terra. Se eu quiser... que encontram referências na realidade, né? Uma perversão da percepção do real. Né? Exato, mas vamos supor que eu quisesse, sei lá, lembrar de que eu precisasse ligar para você num horário X. Eu posso imaginar você entrando por essa porta plantando bananeira com um relógio gigante nos seus pés. É uma imagem que não vai sair da minha cabeça tão fácil, correto? Porque ela é bizarra. E o Junji Ito ele trabalha isso de uma maneira absolutamente fantástica, porque todas as histórias elas têm situações que grudam na sua cabeça justamente por causa dessa estranheza. Então é um traço humano que você, depois que terminar de ler a história, você guarde isso, porque são imagens completamente fora do comum. Uma imaginação que consegue imprimir tudo isso num trabalho, assim, escrever e desenhar, né? Porque ele tem um traço também que dá conta de toda essa loucura, de todo esse detalhamento e tal. Talvez o único conto que não lide diretamente o conto, olha só, até eu uso termos literários. Mas é mesmo. Talvez a única história aqui que ela não se aplique a esse lance do estranhamento e tal, seja o Suave Adeus, mas ela entra numa categoria muito cara para nós, que é um lance meio Philip K. Dickiano, né? Sim, tem toda uma exploração do aspecto também psicológico e psicodélico do horror. Né, que é uma das outras referências que a gente pode dar, que o próprio Ito menciona, é o do Yasutaka Tsutsui, que é o cara que escreveu Páprica. E, eu não sabia disso. E quando eu vi essa referência que ele usa em entrevistas e tal, eu comecei a entender também algumas coisas. Porque o Páprica é um trabalho quase Philip K. Dickiano. Total. Porque envolve essa exploração psicodélica da realidade, mas ainda assim calcada em uma realidade. Que é o que você falou agora há pouco. É como se fosse uma pipa. Você solta o negócio, deixa ele voar longe, mas você sempre tem uma conexão com o seu ponto de origem. E é isso que acho que faz com que o horror dos contos dele, e eu também chamo de contos, como você disse, porque não são só as qualidades imagéticas que ele projeta nas páginas que fazem com que seja algo chocante e grotesco, mas o contexto narrativo com que essas coisas acontecem tem uma coerência, uma lógica interna. E é aquilo que a gente sempre fala, por exemplo, que eu xinguei agora há pouco do horror dos jump scares. No cinema, hoje, se utiliza muito esse recurso banal para te provocar sustos, porque a narrativa não é capaz de te envolver o bastante para te provocar medo, porque susto é diferente de medo. E não tem como você se assustar, tipo, levar um susto de virar uma página, mas você pode sentir medo, você pode se envolver com a narrativa ao ponto de temê-la. Só que isso é coisa para escritores muito habilidosos, né, cara? Para narradores que sabem o que estão fazendo. E o ilustrador que dê conta também de retratar certas coisas que não precisava nem de texto. Era só... Tem uma história aqui que envolve uma barata, né, que se tirasse todas as falas, mostrasse só essa página para qualquer pessoa, muito provavelmente ela ficaria arrepiada, porque é uma situação realmente, além de surreal, além de bizarra, né, daquelas que grudam na sua cabeça, ela ainda traz aquele nojo inerente que você, caramba, aí você ainda pensa numa criatura como uma barata, que ela tem aquela textura bem característica, entrando dentro do seu corpo, através de um corte no pescoço. É um negócio complicado. É tipo Kafka ao contrário, só que muito, muito, muito mais macabro, né, cara?
É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre fragmentos de horror de Junji Ito. Gostou do vídeo? Não deixe de dar a sua curtida, inscreva-se no canal e clique no ícone do sino para toda vez que a gente publicar um vídeo novo você ficar sabendo. Deixe também o seu comentário para a gente saber se você realmente gostou do vídeo e também para sugestões e críticas do que a gente pode fazer depois. Não deixe de visitar o nosso site formiguaelétrica.com.br. Tem dúvidas, críticas e sugestões que você não quer deixar público aí embaixo? Mande e-mail para natela@formiguaelétrica.com.br. É isso aí, até semana que vem.